Bom, dona Luciana, então vamos lá. Ó. Evidências da evolução. Primeiro, o que é uma evidência? A evidência é uma prova. A prova que o processo evolutivo acontece. Ó, aqui a gente tem, né, dá para ver, isso aqui é uma rocha, é pedra, né, a gente chama de rocha, certo? E algumas rochas, quando a gente parte, quebra essa rocha, a gente acaba encontrando, ó, essas figuras aqui, certo? Essas imagens, que de cara a gente percebe que é a imagem de um bicho aí, de um animal, certo? Tanto é que a gente vê aqui claramente aqui a boca, né, com os dentes e tudo mais. Mas enfim, na verdade, o que é isso daqui? Isso aqui são restos de um ser vivo que existiu no passado, que por algum motivo não, né? Algum motivo que a gente não sabe, eles morreram, digamos, foram aí cobertos, né, por materiais que foram se depositando em cima deles, né? O corpo desses animais se desfez, né, se degenerou, né, se decompôs, porém isso aconteceu dentro de uma rocha que se formou por esse material que foi depositando em cima, e aí a imagem, né, digamos assim, a arquitetura do corpo, a estrutura do corpo desse animal acabou ficando impressa, né, ficando marcada na rocha. E por que os fósseis são evidências de evolução? Porque os fósseis, eles permitem a gente fazer o seguinte tipo de análise. Bom, essa espécie aqui, né, essa que a gente está mostrando, por exemplo, aqui, a gente sabe que ela não existe mais. Porém, existem hoje seres vivos que possuem uma estrutura corporal muito parecida com essa espécie. Então, o que é que pode significar? Que talvez a espécie que existe hoje evoluiu dessa espécie aqui que está no fóssil que não existe mais. Inclusive, a gente pode ver que algumas espécies hoje, que são totalmente espécies diferentes, mas quando a gente vai comparar essas duas espécies que existem hoje com essa daqui, a gente encontra semelhança. Então, o que é que a gente pode dizer? Que a partir desta espécie aqui do fóssil, que existiu no passado, ao longo do processo evolutivo, esta espécie que não existe mais, ó, que está aqui no fóssil, originou outras espécies. Então, os fósseis servem como evidência, servem como uma prova de que o processo evolutivo, ele de fato, ele acontece. Onde espécies que existiram no passado hoje não existem mais, e que inclusive elas podem ter evoluído originando outras espécies. Processo, né, de evolução aí acontecendo. Então, por isso que é uma evidência, é uma prova, tá certo? De evolução. Outra evidência são os órgãos homólogos ou estruturas homólogas, certo? Homólogas que vêm de um processo que é a homologia, por isso que eu pedi para a senhora dar uma assistida lá no vídeo que fala de convergência, né, evolutiva e divergência adaptativa, porque os órgãos homólogos têm a ver com um fenômeno chamado homologia e ele surge por um fenômeno chamado de divergência evolutiva ou divergência adaptativa. Ó, perceba aqui que nós temos órgãos de seres, ó, de espécies totalmente diferentes. Ó, a nadadeira de uma baleia, a pata, né, a perna de uma rã, de um cavalo, de um leão, de um homem e a asa de uma ave. Estão vendo aí que são de seres totalmente diferentes. Mas vamos analisar aqui uma lógica. Ó, começando aqui pela nadadeira da baleia. Ela começa com um único osso, está vendo aí? Ó, um único ossinho. E aí eu vou até mudar a cor aqui para ajudar. Perceba, a senhora vai perceber, né, que esse osso se liga a dois ossinhos aqui, tá vendo? Ó. E aí a gente ainda pode ver outra coisa. Que, por exemplo, esses dois ossos se ligam a vários ossinhos menores aqui. E perceba que a mesma lógica, por exemplo, na asa de uma ave, ó, no final eu tenho vários ossinhos aqui. É a mesma lógica no nosso braço, ó, ele termina com vários ossinhos aqui. E aí depois a gente percebe, ó, que também na asa da ave esses vários ossinhos se ligam a dois ossos, apenas dois ossos, assim como o nosso braço, ó, né, o nosso antebraço possui dois ossinhos também, assim como eles começam com um único osso, ó, um osso só. Então perceba o seguinte, aqui nós temos, ó, órgãos, estruturas de indivíduos aí de espécies totalmente diferentes, inclusive a função é diferente, é claro, nadadeira para nadar, asa para voar, o nosso braço, né, serve para várias coisas, mas embora a função desses órgãos sejam diferentes, eles possuem aí uma estrutura muito semelhante, não é? Isso é uma coincidência? Não. Isso é a prova de que no passado
todos eles aqui tiveram o mesmo ancestral. Aí é claro, esse ancestral, né, digamos assim, se espalhou, né, se divergiu aí para vários cantos diferentes do planeta, sofreu processos evolutivos diferentes, depois originando aqui uma baleia, originando as aves, originando os homens, mas como todos vieram ainda desse mesmo ancestral no passado, eles preservaram essa estrutura aqui que é muito semelhante. Né? A senhora pode perceber que a estrutura aí é muito semelhante, sempre começando aqui ó, com um ossinho só. Esse ossinho depois se liga a dois ossinhos aqui, e esses dois ossinhos se ligam a vários ossinhos menores. Então perceba que essa estrutura se repete em todos esses outros indivíduos aqui de espécies diferentes. Prova de quê? Prova da evolução. Né? Esses indivíduos hoje são de espécies ó, totalmente aí diferentes, porém certamente vieram de um mesmo ancestral. O mesmo ancestral, ao longo do processo evolutivo, originou outros indivíduos, outras espécies, por isso que os órgãos homólogos é uma evidência, é uma prova da evolução. Bom, órgãos vestigiais também são provas de evolução, são evidências da evolução. Vestígios são restos, né, de algo aí que já existiu, enfim, são vestígios, são restos. E o que são órgãos vestigiais? Aqui nós temos ó, uma parte do intestino do ser humano, do nosso intestino. Aqui, por exemplo, ó, fica o intestino delgado, no final do intestino delgado, aqui inicia o intestino grosso. E aonde esses dois intestinos se encontram, aqui embaixo ó, tem uma espécie aí de tripinha, certo? Olha aí, essa tripinha aí, que é o nosso apêndice vermiforme. Eu vou até destacar ela aqui de vermelho, essa tripinha aqui, ó, que é o apêndice vermiforme, em nós hoje, seres humanos, isso só serve para uma coisa, infeccionar e a gente ter que correr para o hospital para operar e remover essa estrutura aí, né, prestes, digamos assim, a estourar dentro do nosso intestino, do nosso abdômen, gerar uma infecção generalizada. Então esse órgão chamado apêndice vermiforme, que parece um vermezinho, ó, né? Ele, em nós seres humanos, ele é um órgão vestigial. Porém, perceba que em outros seres vivos, aqui estão dando um exemplo de um coelho, ele é bem desenvolvido, ó, ele é maior. Da mesma forma, também ligado ao intestino do animal, só que ele, nesse outro ser vivo aqui, esse apêndice vermiforme, ele funciona, certo? Ele é funcional. Inclusive, ele guarda aqui bactérias e outros micro-organismos que ajudam a digestão de alimentos, por exemplo, de origem vegetal, né? Ajuda. Então, resumindo a história, nós temos um órgão, embora em nós seres humanos não funciona, em outros seres vivos funciona. Isso também não é uma coincidência. Isso quer dizer o quê? Que certamente nós seres humanos, né, e os nossos amiguinhos coelhos, no passado também tivemos o mesmo ancestral, e esse ancestral lá no passado tinha esse órgão. Como esse ancestral, ao longo do processo evolutivo, deu origem a outras espécies, como nós, seres humanos e o coelho, acabou que a gente continuou preservando esse órgão, só que o que acontece em nós, seres humanos, a gente diz que ele é um órgão vestigial, porque ele é só um resto desse órgão, tanto é que ele não funciona mais. Mas em outros seres vivos, né, ele é absolutamente funcional, e isso prova que evolutivamente nós, seres humanos, por exemplo, e o coelho, por termos esses órgãos aqui, nós viemos de um mesmo ancestral. Então, os órgãos vestigiais são evidências de evolução também, tá certo? E uma outra evidência que eu acho aí é suficiente para a senhora entender a lógica, são as semelhanças embrionárias. Está aqui, ó, nós temos vários embriões, né? O embrião é aquele estágio inicial de desenvolvimento, né, de alguns seres vivos. Digamos, né, ele evolui aí de um bolinho de células, começam a tomar algumas formas, mas aí perceba que ó, nós temos aqui um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave e um mamífero, seres aí de grupos totalmente diferentes, espécies totalmente diferentes, mas comparem aí, né, vamos aí ó, comparar esses embriões aí ó, se, principalmente aqui nesse primeiro momento, eles são muito semelhantes ou não. Perceba aí que todos, por exemplo, têm uma espécie aí de caudinha, né? Uma pequena cauda, perceba que tem, ó, todos têm.
certo? Inclusive o nosso. Perceba que esses seres vivos, eles têm aqui próximo, digamos, na região da cabeça, algumas fendas que aparecem na forma desses cortezinhos aí, ó, as fendas faringianas, alguns chamam de fendas branquiais, entendeu? Todos eles têm, inclusive o nosso. Então, novamente, isso aqui é uma coincidência? Não, isso aqui é uma evidência de evolução. E o que é uma evidência de evolução? Justamente algo que prova, por exemplo, que os mamíferos, que as aves, que os répteis, que os anfíbios e que os peixes, certamente no passado vieram de um mesmo ancestral. Tanto é que, embora hoje eles sejam espécies de grupos aí totalmente diferentes, né, classes, digamos assim, totalmente diferentes, de espécies diferentes, por que que o embrião deles em algum momento mantém grande semelhança? Tudo nos leva a crer que é por conta de terem vindo de fato no passado de um ancestral comum, de um mesmo ancestral, que ao longo do processo evolutivo, né, foi sofrendo transformações e ao longo do processo evolutivo terminou que ele foi formando espécies aí totalmente diferentes. Por isso que a gente pode dizer que as semelhanças embriológicas, químicas, também são evidências da evolução. Então as evidências da evolução é aquilo que prova que os seres vivos têm algum parentesco evolutivo ou vieram de um mesmo ancestral, tá certo?